Nós sabemos que existem diversos tipos de sindicatos que reúnem ou uma classe econômica ou uma classe trabalhista. Nós vemos as ruas para descobrir se as pessoas realmente sabem definir qual o trabalho de um sindicato. Eu acredito que seja um trabalho que ele faz para segurar a rentabilidade e o salário dos assalariados da categoria. O sindicato ele defende, né, os direitos do trabalhador, né? Independente de qualquer um sindicato, a função dele é saber o que está acontecendo para ele ser um defensor. Bruno, você consegue definir para a gente qual que é o trabalho que o sindicato realiza? Não. Sindicato é cuidar dos empregados ou do empregador, né? Olha, pra falar bem a verdade, não. Não. Eu penso assim, que o sindicato ele tem que ajudar o trabalhador e não complicar a vida do trabalhador que nem eles têm feito. Explicar as coisas para o trabalhador, não como eles têm feito, que eu tenho visto. Olha, o sindicato ele tem a função, eu acho que é agregar os funcionários para buscar reivindicações, buscar melhorias, né? E também uma assistência social que às vezes, por vezes, falta para o Estado, que é saúde, problema dentário, né? Esse tipo de coisa, creche, né? Então o sindicato, acho que o sindicato, além do assistencialismo sério que ele pode fazer, porque tem recurso, que o sindicato, muito dinheiro, né? Só se vê falar de milhões. O sindicato arrecada um monte, até aqui tem vários. Tem dos bancários, tem dos metalúrgicos, tem de indústria, tem de tudo tem sindicato, né? Jornalista, cinegrafista acho que não tem. Mas, assim, deve estar agregado em alguma coisa, né? Então é isso, acho que o sindicato, acho que na verdade, ele tinha que buscar mais do que nunca proporcionar uma melhoria nessa relação de patrão-empregado, sabe? Que eu saiba, né, a função do sindicato é ser a favor da lei trabalhista, né? Seja qual for o trabalho que o profissional exerce, para cada setor, para cada segmento, tem o sindicato para ver aquilo que é direito dele, do funcionário, do trabalhador. Que eu saiba mais ou menos é isso, né? Olha, eu usei muito pouco sindicato na minha vida, mas eu suponho que basicamente requerer os seus direitos quando não está funcionando a coisa, né? E quando você tem necessidade de uma informação, às vezes até jurídica, eles te dão e te encaminham, porque a gente trabalha mais é leiga na parte de administração, de todos os direitos, que tem coisa que está se renovando a cada momento, né? E a gente não sabe. Seu José, o senhor sabe falar para a gente explicar qual que é o trabalho que o sindicato realiza? Não sei nem explicar. Não? Não. E a diferença entre um acordo e uma convenção coletiva? O senhor sabe qual que é a diferença? Não, também não. Porque o acordo é como se, por exemplo, eu tivesse uma dívida com você e eu fosse fazer um acordo com você de como pagar essa dívida. E a outra seria um pouco diferente, o contrário. O acordo seria quando entra num consenso, né, com um percentual aceitável em ambas as partes. Um acordo é quando as duas partes chegam num acordo, né? E a coletiva quando é através de governo, alguma coisa assim. Não faço ideia também. Um acordo e uma convenção coletiva? Não, eu não sei colocar. O acordo, acho que o acordo ele é feito entre as partes, né? Por vontade própria, assim, né? É um acordo que ele não tem, por exemplo, a chancela do judiciário, assim, vamos assim dizer, né? Já a convenção coletiva é uma norma, é uma obrigação. Todos têm que atender a convenção coletiva, né? Os sindicatos, na verdade, eles estão dentro de uma estrutura jurídica que a gente chama de pirâmide sindical. Essa estrutura jurídica ela é formada. A base dessa pirâmide, a gente fala, são os sindicatos, que são órgãos de primeiro grau. Os órgãos de segundo grau são as federações. E acima disso tem as confederações. Então são 3 níveis, tá? O movimento sindical trabalha dentro dessa estrutura. O sindicato em si ele tem ele tem atribuições institucionais que a própria lei prevê, a própria CLT prevê as atribuições do sindicato. Essas atribuições são atribuições no sentido de defesa dos interesses da classe que ele representa. A primeira observação que tem que ser feita é que existe sindicato no Brasil, isso é o único caso do mundo, na verdade, que existe sindicato tanto de empregados quanto de empregadores. Isso aí fora não existe, né? Pelo que eu sei,
Só no Brasil mesmo que existe sindicato de empregadores. Tá? Mas, então, no Brasil nós temos sindicato de empregados e de empregadores. Ambos representam uma categoria específica. No Brasil nós não temos sindicatos ecléticos, sindicatos que representam várias categorias. Cada sindicato representa uma categoria específica. Então, por exemplo, nos empregados do comércio, o sindicato dos empregados do comércio representa os empregados do comércio. Pode ser comércio varejista, atacadista, farmácia, material de construção, mas é tudo comércio. Tá? Qual a finalidade do sindicato? É de conseguir não só aquela manutenção dos direitos que a lei, o direito mínimo que a lei prevê para os empregados, como ela tenta, através das negociações coletivas, que pode se dar através de acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho, conseguir melhores condições de vida para os trabalhadores. Então, a principal, dizer assim, atribuição institucional do sindicato é justamente disso, conseguir garantir a manutenção daquele mínimo legal que a lei já prevê e tentar melhorias nas condições do trabalho. Essas melhorias quer dizer o seguinte, inclui melhoria salarial, melhoria das condições do ambiente de trabalho, onde está envolvida a questão da segurança do trabalho e tudo mais. Então o sindicato tem essa função. Muitas vezes realmente o cidadão comum não consegue entender, muitas vezes é muito comum ainda hoje confundir-se Justiça do Trabalho, com sindicato de empregados, com o Ministério do Trabalho. Cada um é uma entidade e trabalha com uma área específica. Então, a função do sindicato é essa. Ele tem uma categoria e ele defende os interesses dessa categoria. Seja através das negociações coletivas, tá? Ou mesmo através de medidas judiciais. Quando o sindicato pode entrar com as ações de cumprimento de convenção coletiva, ou mesmo as ações civis públicas, que o sindicato também pode entrar. Então, o sindicato tem essa atuação também de tentar resguardar aquilo que já tem através das medidas judiciais cabíveis. Quando a gente fala da questão da negociação coletiva, a negociação coletiva inclui os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho. É o que nós chamamos de autocomposição. O que quer dizer isso? Quer dizer que os sindicatos representativos de duas categorias, ou um sindicato e uma empresa específica, sentam e negociam condições específicas para aquele caso. Então, por exemplo, a convenção coletiva de trabalho é uma negociação onde você cria norma, restrita àquelas categorias envolvidas, tá? Através de uma negociação. As duas partes sentam e negociam e transigem. Ali você pode transigir qualquer situação que diga respeito ao trabalho, seja uma majoração salarial, condições de trabalho, aquilo que eu falei, né, de segurança no trabalho e tudo mais. Quando senta para negociar dois sindicatos, ou um sindicato e uma federação, ou um sindicato e uma confederação, você tem ali o quê? Uma convenção coletiva de trabalho. Ela vai abranger toda aquela categoria. Mas pode ser que eu queira negociar condições específicas para determinada empresa ou grupo de empresas. Aí, de um lado, vai ter uma empresa ou um grupo de empresas, e do outro lado, um sindicato, ou uma federação, ou uma confederação. Nesse caso, nós chamamos de acordo coletivo de trabalho. Então, ele vai estar o que for negociado ali, ele está restrito àquelas empresas envolvidas. Ela não abrange toda a categoria do comércio, por exemplo. Vai abranger só os empregados daquelas empresas que são objeto daquela negociação, que são representadas por aquela empresa, né? Porque de um lado é uma empresa ou grupo de empresas, e do outro lado é um desses entes, sindicato, federação ou confederação. A questão das centrais sindicais, elas ainda hoje não estão dentro daquela pirâmide. Ela é um órgão que representa, que ela aglutina, na verdade, vários sindicatos, mas ela não substitui e nem faz o papel, seja da federação ou da confederação. Central sindical é uma outra figura jurídica que, na verdade, não tem essa atribuição legal de negociar coletivamente. A central sindical não faz nem acordo coletivo, nem negociação coletiva, nem convenção coletiva. Mas isso não quer dizer que não possa participar juntamente com os sindicatos e tudo mais da negociação coletiva.